Toda parteira tem um chamado para atuar como parteira. Muitas vezes o medo circunda esse chamado. O medo está presente pela responsabilidade. Eu peguei meu primeiro bebê por amor, adora, e porque era o que tinha que ser feito. Mas existe um abismo entre você pegar um bebê e você se assumir como parteira. Dizer, eu sou parteira, eu posso partejar. No colo da mata e o dia raiou, clareou no céu, clareou, e a Ana das Claras se abençoou. Clariana, Clariana, forte como a terra, doce que nem cana. Clariana, Clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Clariana. Oi, eu sou Ina e eu tenho 4 anos. Mas fala assim, olha. Oi, eu sou a mãe. E que você quer o nome? Eu sou a Ingrid Sena e hoje eu vou falar um pouquinho do parto da minha terceira filha, Iná, que hoje tem 4 anos de idade. Ela nasceu no dia 23 de maio de 2018, lá em Parelheiros, na casa de uma parteira tradicional, que hoje é a minha comadre, a Cileia Biagioli. Depois do bebê da Dora, logo eu fiquei grávida e continuei trabalhando com os partos, mas como doula ou aprendiz de parteira. Então, depois que a Clara nasceu, eu dei uma pausa. E as gestantes, como na vida de toda parteira, ela não para de aparecer. E ela foi aparecendo, mas foi no meu aniversário de 39 anos que eu conheci Ingrid Sena. E eu a vi linda, grávida, em um ensaio. E antes mesmo de dizer oi, muito prazer, meu nome é Cileia, antes de dizer qualquer coisa, saiu da minha boca: oi, eu posso atender o teu parto. E eu nem sei por que eu disse aquilo. Disse aquilo e ao mesmo tempo fiquei abismada com aquilo que eu disse e eu já tinha dito. Existe o chamado para a tradição e a confirmação desse caminho. A parteria tradicional é a conexão com o todo de cada corpo. O parto, em sua essência fisiológica e selvagem, não pode ser medido por uma máquina. Nosso corpo é natureza, tem ritmo próprio, movimento, cor e emoção. Nosso corpo é social, tem história, ancestralidade, memória para resgatar e para curar. Nosso corpo também é espírito, tem propósito, signos e significados que transcendem o tangível. Tudo isso compõe os mistérios do partejar. O podcast Sementes do Bem Nascer se propõe a partilhar as vivências que a coletiva Sopro de Vida acompanhou ao longo de sua história, e através disso, trazer à tona assuntos relevantes que nos conectam à importância e caminhos para o direito de bem nascer. Nesse episódio, vamos ouvir o relato de parto da Iná, partilhado por sua mãe, Ingrid Sena, e a parteira Cileia Biagioli, além de Carlos e Laura Biagioli, que acompanharam o parto. Antes de ter Iná, eu fiquei grávida aos 20 anos de idade e logo no início eu pensava se poderia existir alguma outra forma de parir, senão a institucionalizada, né? A colocada dentro do sistema, dentro do posto de saúde ou da maternidade, que foram ambientes que eu sempre me senti hostilizada, sempre me senti maltratada, né? Tanto o posto de saúde quanto os prontos-socorros. Então, ainda aos 20, assim, seguindo um pouco minha intuição, eu pedindo, assim, para o universo para me indicar alguma outra forma de parir. Ainda gestante, eu consagrei o Ayahuasca a primeira vez com meu filho que tinha 5 meses e lá eu encontrei uma parteira do Acre que me indicou a Casa Ângela. No primeiro momento eu achei que não poderia ter, porque poderia ser pago, só que a Casa Ângela ainda não tinha junção com o SUS, então eles faziam para toda a região sul, para pessoas de baixa renda, partos gratuitos, né? Partos humanizados gratuitos.
e que foram muito importantes. Então, aos 21 anos de idade, eu ganhei meu primeiro filho, o Inandê, que hoje tem 9 anos, e o Iberê, que tem 7 anos de idade. Depois que eu ganhei o Iberê, eu tive uma certeza muito grande que aonde que fosse para eu parir, eu teria essa força comigo, mas ainda assim a gente precisa de alguns ancoramentos, né? Então não tem como falar do parto da Iná sem falar como que eu conheci a minha parteira. Eu e a Cileia, nós estávamos ensaiando, na realidade, um cortejo com a Tropilona preta da Mostra Bagaceira. Eu acho que já estava com 7 meses da Iná, e ela me aparece extremamente atenciosa, dizendo que é parteira. E a gente estava no ensaio, e a gente ensaiou, e quando terminou o ensaio, a gente foi conversar um pouco, e eu perguntei para ela se ela gostaria de ter um parto domiciliar, e ela falou que sempre quis, mas por questões financeiras, estava pela Casa Ângela, e que aquela bebê provavelmente nasceria na Casa Ângela. E aí eu perguntei, se tem alguém que te acompanha até o momento certo de ir para Casa Ângela, eu posso te acompanhar. Meu nome é Laura, eu sou filha da Cileia e do Carlos. Já tive presente em muitos partos, junto com a minha mãe. Eu costumo dizer que se você é filho de sapateiro, faz parte do seu cotidiano, né? Consertar, arrumar sapatos. Se você é filha de confeiteira, faz parte do seu cotidiano fazer bolo. E eu sou filha de parteira, faz parte do meu cotidiano estar aí em contato com mulheres, com pessoas que gestam, de acompanhar parto junto com a minha mãe. Estamos ali em casa, né? Que também é a morada do nascer, que também é um espaço cultural. Então a nossa família sempre teve essa característica, a gente vai acompanhando as coisas juntos, tem essa parceria, né? Então, justamente nessa perspectiva, né, de fazer as coisas juntos, e aí a gente foi fazer um curso com a Tropilona Preta, que era canto coral e prática em conjunto. Para mim, desde lá ficou muito forte o carinho pela Ingrid, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais na minha, mas aí na prática em conjunto eu não sabia exatamente que instrumento tocar, tal. E ela veio e tinha uma flauta e ela começou a me ensinar flauta, assim. Tinham várias pessoas, a proposta da prática em conjunto não era ser uma oficina para formar, e sim ensaiar junto, se aprimorar junto, né? E nisso tava todo mundo que já sabia um pouco de cada instrumento lá, vendo partitura, se aprimorando, e eu ainda tava aprendendo, né? Eu tava lá com meus 17 anos. E a Ingrid veio com o maior carinho e tal, tanto que às vezes que ela não ia, né? Nos encontros eu sentia muita falta, porque ela sempre teve esse olhar atencioso com todo mundo, né, na verdade, mas eu sentia bastante. E sabia, né, eu via minha mãe falando, a gente acompanhou muito de perto também esse processo que foi a parteria para minha mãe, e desde o início que ela foi lá se formar, tal, ela quis trazer a gente com ela para esse universo. Eu cheguei a fazer algumas formações em doulagem. Muito nova ainda, né? Se eu tava com 17 quando conheci a Ingrid. Eu comecei a formação com 14 e me aproximando mesmo, sem algum compromisso de fato ser uma doula. Era fortalecendo esse novo caminho, né, da minha mãe e aprendendo também. Então, quando a minha mãe começou esse processo, a gente estava ali próximo, né? Então começou aí uma série de trocas, de encontros, e eu fiz alguns atendimentos na casa dela, mas foi num momento em que ela foi na minha casa, num rito em que eu senti muito forte a força da minha avó, que era parteira, e uma sensação muito grande de que aquele bebê era para mim pegar. E aí eu respirei fundo e senti minha avó me abraçando e dizendo: eu vou estar com você. E então eu pensei, eu não tenho do que ter medo. Eu posso atender esse parto. Como foi incrível, assim, esse encontro. Porque eu estava numa situação bem tensa. Porque eu vivi um relacionamento de 7 anos. Um relacionamento aberto e 2 anos de poliamor com uma outra pessoa. Então, naquele momento, eu estava vivendo com 2 pessoas na mesma casa. Já estava em uma parte do relacionamento que não estava lá tão bem, assim. E eu estava me sentindo desamparada de alguma forma. E quando eu encontrei a Cileia, ela falou assim: não, a gente faz o seu parto, se você quiser. Eu achei que não seria possível parir em casa, porque talvez eu parto
humanizado, respeitoso. Um parto natural não poderia ser para pessoas de baixa renda. Eu ainda tento esse preconceito, né? Eu só acreditei mesmo quando ela veio de Parelheiros para Taboão, que é onde eu moro, e começou a fazer os atendimentos. Antes do parto, assim, foi muito acolhedor, me senti muito amparada ainda antes do parto. E aí ela me ofereceu de presente a despedida da barriga, que era um rito que eu não tinha feito nos outros partos, aliás, nas outras gestações, e que ela me ofereceu com a apresentação que ela faz com as filhas dela. E como eu participo de um grupo chamado Candiarte, eles vieram até aqui, a gente fez uma fogueira e eles se apresentaram e eles fizeram a despedida da barriga. Isso 3 dias antes de eu parir. A despedida foi feita a pintura na barriga, foi feito o colo e eu apresentei o espetáculo Bolsa das Águas. Eu me lembro também do dia que a gente foi na despedida da barriga. Foi muito bonito. Eu nunca tinha ido do Candiarte, é um espaço muito bonito. Tiveram várias coisas e a gente finalizou com uma apresentação e com esse rito, né, que é a despedida da barriga, que a gente deseja palavras boas, sentimentos bons para fortalecer a gestante no momento, né? Fazer essa despedida mesmo de todo esse ciclo que foi gestar por 9 meses e agora muita coisa muda, né? E a gente canta algumas músicas também para ajudar nesse processo. Então eu tive muito presente não só no parto, assim, eu me lembro de estar presente em outros momentos com a Ingrid, né? Inclusive, quando a gente fez a pintura de barriga nela, eu tava também, tem uma foto. Eu já tinha criado algum laço com ela. Logo depois da despedida da barriga, a gente foi até o sítio, ia ter uma formação na minha casa no final de semana. Inclusive, estava na formação também, que a gente fez de como funciona a sociedade. Foi uma formação muito forte também, política mesmo, então a gente estava envolvidos em vários laços, sabe? Artístico, emocional, político, espiritual, estavam tendo esse fortalecimento que depois só foi crescendo, sabe? Depois do parto da Iná. E eu fui com meus 2 filhos, um dos meus companheiros, e chegando lá, eu fiz o curso, sábado e domingo, normal, e na hora de ir embora, a Celeia falou assim: Ingrid, você não quer ficar? É muita demanda para você cuidar das 2 crianças. Você precisa relaxar para conseguir entrar em trabalho de parto. Dorme aqui essa noite. E o pai da Iná estava com ela, ele foi embora e a gente ficou. Essa noite já começaram as contrações. Eu já estava com 39 semanas e como eu nunca tinha dormido longe dos meninos, eu fiquei meio receosa, mas eu achava que eu precisava mesmo descansar. E então os meninos voltaram para casa com os pais e eu fiquei lá, dormi de domingo para segunda, e quando foi na segunda de noite, eu e a Celeia, a gente começou a conversar e tiramos as cartas, porque eu ainda estava muito na dúvida se de lá eu já ia para casa Ângela ou se eu teria ali mesmo. E nas cartas estava dizendo que provavelmente teria alguma coisa que pudesse dar errado na casa Ângela. E era muito estranho, porque eu já tinha levado todas as documentações, estava tudo certo até então. Mas se as cartas estavam dizendo, eu acreditei muito nisso. O combinado na casa Ângela é que eles falavam que normalmente o terceiro filho sempre é mais rápido que o primeiro, né? É o trabalho de parto. Eu falei assim, nossa, como eu tô no meu terceiro, então vai vir voando. E aí eu já tinha perguntado assim, e se por acaso eu tô no meio do caminho e acabo ganhando o bebê? O que eu faço? Eu vou para um hospital ou eu venho pra cá? E aí eles falaram, não, vem pra cá, né? Que tá tudo bem, tá tudo certo. E depois quando a gente tirou as cartas e que deu alguma coisa estranha que poderia acontecer na casa Ângela, eu tinha comentado com a Cici que era assim, acabou de ganhar a Iná, eu corro pra casa Ângela, porque lá eles podem dar o suporte, né, do pós-parto, fazer o exame de pezinho, enfim, essas coisas. E aí, logo que eu pari a Iná, a gente ligou pra casa Ângela. E aí que veio a notícia que eu não poderia, de fato, parir lá. Eu falei, mas por quê? Há 3 dias atrás estava tudo certinho. Eu tinha tido uma consulta na sexta-feira, né? Eu pari de segunda pra terça. Falei, por que não poderia parir aí? Tava tudo certo, os exames estavam todos certos e tal. Então, antes do SUS, a partir de 40 semanas, tudo bem pegar o último ultrassom de trimestre. Só que agora que teve o convênio com o SUS, eu não poderia parir lá
porque eu já tinha acabado de completar 40 semanas. Então eu teria que fazer uma ultrassom no dia de 40 semanas para saber o tamanho da criança, porque dependendo do tamanho da criança, eles não podem mais ter lá, porque eles consideram um risco. Provavelmente eu realmente, se fizesse a ultrassom, não poderia ter lá, porque eles não fazem parto acima de 4 quilos. Então realmente a carta estava certa nesse sentido. E eu acabei parindo com 40 semanas em um dia. Depois que a gente tirou as cartas, na hora eu comecei a sentir contrações um pouco mais fortes. Passei a noite tendo contrações e começando a dilatar um pouco, mas ainda entre 3 e 4 dedos de dilatação. Mas eu queria muito que os pais estivessem presentes, meus filhos também. E chamei eles para voltarem para Parelheiros. E eles voltaram de manhã cedinho. Eu e a Silene tinham passado a noite acordadas, porque eu tava sentindo bastante contração. Quando eles chegaram, a gente descansou. Eu dormi um pouquinho, a Silene também. O Alexandre, que era um dos meus companheiros, fez uma tapioca pra gente comer. Só que como a nossa relação, eu e os dois, estavam muito bagunçados, assim, a gente já tava em um fechamento, mas que talvez eu não quisesse aceitar tão bem. Eu tava me sentindo ainda assim desamparada, sabe? No dia seguinte, eu avisei a Júlia Lourenção, que era minha parceira, né? Estava comigo, assim, desde a roda presencial que eu tinha, e uma pessoa que eu confio muito e que me dava muita segurança e conforto estar do lado dela. Então eu avisei ela também para ir lá para minha casa, que ia nascer um bebê lá. E de uma maneira muito leve, muito natural, como se a gente já fizesse isso há muito tempo. Eu fui até a fonte com ela, a gente conversei com cada um dos companheiros dela. Mas pro finalzinho da noite, a gente conversou e entendeu que tinha processos emocionais que estava segurando para engrenar aquele trabalho de parto. E aí a Cileia, quando foi à tarde, ela propôs uma roda, um momento de perdão, lembrando que cada parto pode sim ser um momento de cura. E nessa roda não foi tão legal assim o que eles se propuseram a falar, e eu também. Mas eu acho que tinha muito mais a ver com aquilo que eu precisava ver e não conseguia. E naquela roda eu consegui ver que na realidade eu tava em um buraco que eu não tava me sentindo tão bem assim. Existe uma pequena ritualística que eu chamo de rito do perdão, que eu acho muito bom fazer para limpar o campo emocional, as mágoas, para o nascimento da criança. Então eu propus para os 3 fazerem esse rito diante da fogueira, e eu deixei os 3 lá com a seguinte recomendação: por favor, peçam perdão pelo aquilo que vocês acharam que vocês erraram no processo dessa gestação. Não é para acusar o outro, não é para falar para o outro onde ele errou. Cada um tem que reconhecer onde errou, falar onde errou e pedir perdão por isso. Eu deixei os 3 e fui para a cozinha. Achei que era um momento muito íntimo, que os 3 precisavam viver juntos. E quando eu voltei, a Ingrid falou assim: ninguém falou nada. Eles ficaram falando de futebol. E aí eu falei: então a gente vai ter que fazer esse rito com a minha presença aqui. E disse: olha, então eu vou ficar aqui junto com vocês, a gente vai fazer esse processo de perdão juntos. Eles timidamente começaram a fazer esse pedido de perdão e tentaram, começar a apontar um pouco do erro do outro, mas aí eu falava: não, o outro tem que lembrar, o outro tem que reconhecer que errou. Quem tem que pedir perdão é quem está reconhecendo o próprio erro. E cada um foi pedindo o seu perdão, e aí quando chegou no momento da Ingrid pediu perdão, ela foi falando um pouco dos seus erros, e por fim, para fechar, ela cantou Me Curar de Mim, da Flaira, e foi a vez que eu vi essa música sendo cantada da maneira mais bela do mundo, em que eu não vi nunca mais, de uma maneira muito forte, muito linda, com muito choro. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina.
Eu lembro que eu cantei aquela música e comecei a sentir contrações fortíssimas. Isso era já umas 6, 7 horas da noite. Depois que eu comecei a sentir, aí não parou mais, né? As contrações vieram muito, muito fortes. E a Iná foi de umas 8 horas da noite até as 5 horas da manhã em trabalho de parto, assim, foi bem longo. Nossa, comadre, que depoimento bonito. Olha, cara, você quase levou esse empedernido coração às raias das lágrimas molhadas e chorosas. Ai, 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 ai. Ah, que depoimento bonito. Muito bonito mesmo. Me faz pensar que é convite de fazer um comentário, né? Acerca dessa experiência sua e, portanto, nossa, como você mesma falou, da família toda, né? Qual é o papel do homem, né? Dentro desse contexto da parteria tradicional. Nós recentemente tivemos a oportunidade de viver em família, né, com presença dos padrinhos, inclusive, a chegada da neta, né, da nossa neta. Então, participamos dos 4 partos dos nossos 4 filhos e agora a página se vira nesse livro maravilhoso para a chegada dos netos, no caso da Cecília Jaci. E aí eu me lembro que no meio do pico das dores ali, que só a mulher sabe o que está passando, o que está sendo mexido, né, o Davi vira para a irmã e fala: agora você tem noção de 10% do que um homem passa quando está gripado. Claro que você já imagina o olhar que a irmã mandou pra ele ali, né? Mas é isso mesmo, é disso que eu quero falar, sabe? Qual é a possibilidade, quais são as possibilidades de participação, né, da energia masculina dentro de um lugar que é imperativamente feminino? Importante saber que eu venho de um modelo diametralmente oposto, né, de entendimento do parto. Eu nasci naquela egrégora que acredita que a medicina veio corrigir o que Deus fez errado, né? O que Deus não pensou. Completamente esquecido de que a medicina é fruto da inteligência humana, né? E a inteligência humana tem princípio aonde? Essa resposta eu vou deixar que cada um busque a sua, né? Eu tenho a minha. Eu chamo de Deus. Vem de um princípio maior, um princípio extra, além humano, né? Então, a natureza, ela tem uma ordem própria de autossustentabilidade, e o parto, ele é a porta para a permanência, né? Para a perpetuidade dessa existência. Então, eu fico pensando assim, no seu parto, por exemplo, eu tive a alegria de estar ali, né? Somos amigos, temos uma visão mais horizontalizada de como se dá a vida, né? E foi muito bom estar ali naquele momento, principalmente porque eu entendi que, além daquilo que eu já havia entendido que seria a minha parte como homem dentro daquele ciclo sagrado que é o do parto, é da sustentação, né? Da guarda, para que as coisas ocorram da forma mais fluídica possível, né? Então aí eu incluo o quê? Eu incluo os cuidados com o ambiente, né? A lenha da fogueira, mas além disso tudo, tá ali à disposição dos outros homens, né? Que ali participavam daquela liturgia toda, né? No caso, os seus 2 companheiros. Então, havia ali histórias a serem vivenciadas, a serem compreendidas, a serem até solucionadas de alguma forma, né? E havia minha presença com o intuito de, olha, se precisar, tô aqui, tenho algumas experiências nesse sentido, posso compartilhar, posso estar junto, se precisar trocar uma ideia, alguma coisa que eu saiba responder no ponto de vista da minha visão pessoal, né? Que nunca reflete de jeito nenhum a absoluta verdade, né? Mas é uma experiência vivida, empírico, né? Pode ser que seja útil, né? É água que vai, água que vem, esquentar água no fogão, ficar nesse zigue-zague, saber o momento de não estar na sala ali, saber qual é o momento de estar e qual é o momento de não estar, né? É importante também. Mas principalmente estar ali à disposição, principalmente da energia masculina, para que eu possa, de alguma forma, servir como algum alicerce ou algum farol, né? Ou em algum momento de dúvida, já que estamos até em pontos da existência diferentes, o que não significa nenhum certificado de sabedoria, mas alguma experiência a mais, já ter tido alguns outros filhos. Eu tive a oportunidade de conversar com os 2 companheiros separadamente, um deles conhecido meu de velha data, fez escola de teatro, formação de teatro junto comigo em Santo André, um cara, um queridão, o Ale, né? E o pai da menina também, né? Tivemos ali a oportunidade de conversar sobre essa questão do poliamor, né? Desse tipo de relacionamento, enfim, trocar, né? E isso tudo naquele momento, no momento da chegada de um outro ser humano no planeta, para o ambiente que contextualiza isso, é muito importante, né? Que estejam todos assim alinhados num propósito, digamos, numa pausa, né? Vamos dizer assim, uma puxadinha de freio de mão na existência automatizada, né? Na rotina. Não, é um momento à parte. Embora seja o momento, né? Embora faça parte da vida, ele é um momento que tem que ser cuidado com muito cuidado, né? Tem que ser tratado com muito cuidado, né? Eu acho que uma coisa que é importante falar, e
A Ingrid, todos os filhos dela anterior, a Iná, sempre a bolsa rompia sem trabalho de parto, logo na sequência entrava em trabalho de parto. Então, o fato dela estar em trabalho de parto, estar com o bebê quase nascendo, sem romper a bolsa, para ela não estava em trabalho de parto ainda. Ela achava que não ia nascer. Quando começa a aparecer a bolsa das águas, né, que eu mostro para ela com o espelho, ela fica falando, ela não vê o cabelo dela, fala, isso não é um bebê. Ela não consegue achar que é um bebê, né? Enfim. Saiu tampão normal, mas a bolsa não rompia. Eu achava estranho aquilo. Eu tava tendo muita dor e a bolsa não saía, não rompia e, enfim. Até que virou a noite, eu com muita dor. Eram dores assim viscerais. Eu senti que eu precisava ficar de joelho, abraçado à bola. Em minha volta, eu lembro todos da família da Celé, a Laura, o companheiro dela, meu compadre, o Carlos, em minha volta também tocando violão, cantando algumas músicas que eu lembro assim muito fortes, que mexiam muito comigo. Tinha duas, que era não é à toa que mágoa rima com água feita pra fluir, não pra cozinhar debaixo de um sol a pino, parada empoçado, salgada, criando girino. Não é à toa, mudar de proa, perdoa. Essa música, nossa, eu lembro que vibrou muito, tava muito nesse momento. É uma outra que ele cantava também. O Criador põe a semente, vivinha dentro de um fruto. A Laura tocava também, tambor. Foi bem bonito, foi bem ritualístico, mas foi bem dolorido também. Bem com os meus 5 ou 6 acordes que eu sei fazer. Tem algumas músicas compostas que o pessoal curte, né? Entre elas estão essas duas que a Ingrid lembrou, né? Que é o Não É À Toa e é a música Semente, que eu fiz junto com a minha filha, Júlia, e que são realmente, assim, âncoras, né? Uma é suscitando realmente, não tem como ir à frente pesado, né? A mochila que a gente carrega, muitas vezes leva muitas pedras que não são nossas, né? Ou pedras cujos donos nem lembram mais da nossa existência, é melhor pegar e jogar fora, entendeu? É por legítima defesa. E a questão da outra canção, a semente, é lembrar que, né, sempre a semente morre antes de se transformar em uma nova vida, né? A semente precisa morrer para que haja uma nova vida surgindo a partir dela, né? E eu acho essa imagem muito forte. Essa imagem me habita há muitos anos, né? E aí saiu esse shotzinho aí gostoso. O Criador põe a semente que vinha dentro de um fruto que cai na terra e de repente eis no presente o futuro. É lindo, assim, é isso, né? É a perpetuidade da vida. Naquele momento, assim, quando eu fui percebendo que o parto estava indo, minha forma de ajudar é um pouco mais tímida, eu vejo lá o que preciso, o que eu posso ajudar, fazer uma comida, arrumar um espaço e tal. E aí, o que ficou forte era de cantar as músicas para ajudar naquele processo e tal. Então, eu e meu pai cantamos bastante, mas o que eu mais lembro no trabalho de parto era essa energia selvagem mesmo, sabe? De tipo, você precisa pôr a criança para fora, né? Isso mexe em tudo e mexe nas emoções. Ela tava muito nervosa, assim, sabe? Ela tava com muito calor, aí um abanava, o outro tinha que empurrar, assim, na lombar para auxiliar no processo. Ela falava, abana isso direito, empurra, por favor, e vai, faz isso, faz aquilo. Era um dia frio. A gente colocou um aquecedor na sala, acendeu a lareira e fechou. Então, assim, ali naquela sala parecia ser uma casa e o restante da casa parecia ser outra. Você saía dali e tinha um gelo terrível. E a Ingrid tinha muita dor, muita cãibra e a gente massageava e todo mundo, os meninos foram buscar lenha e traziam lenha e a gente aquecendo aquela sala e ela ia pro chuveiro, ela voltava. Teve um momento que ela falou assim, nossa, eu queria muito estar pendurada num tecido. Eu queria muito um tecido de circo, né? Eu tinha o tecido em casa, eu só não tinha estrutura para pendurar o tecido. Eu fui pro quarto e fiquei pensando, será que eu consigo montar numa base que tinha no meu quarto, assim? Será que eu consigo montar um tecido para ela? E fiquei pensando se era possível. Nisso a Júlia Lourenção veio e falou assim, se pelo que você falou e pelas características do que tá acontecendo, eu tô achando que possa ter um prolapso de cordão. E eu, na verdade, nem sabia o que era isso. Eu
disse, o que é isso? Aí ela falou o que era e eu falei, nossa, não sei de onde ela tirou isso, né? Porque eu tinha feito o toque e realmente é porque tava pulsando a muleira da criança, né? Eu senti pulsar, mas era muleirinha da Iná. E aí eu falei, nossa, acho que não é nada disso, mas importante cada pessoa que sente o que está acontecendo no parto, é importante que ela expresse. Então, como eu acolho isso agora? Então, a minha maneira de acolher foi dizer para ela, olha, meu coração não tá falando isso, eu não tô sentindo isso, mas se você tá sentindo, é muito importante. Então, você não quer tirar uma runa para ver o que a runa fala? E a gente foi para a sala, voltou para a sala, e a Júlia Lourenção saiu para pegar a runa. Eu achei muito importante o papel da Júlia naquele momento, porque tinha um medo. Então tinha um medo da família que estava recebendo para atender o parto, tinha um medo da família que estava indo parir, porque a Ingrid sempre pariu nas casas. Existia um medo, e o medo sempre há em todos os partos, né? E a impressão que eu tenho é que quando ela fala prolapso de cordão, ela consegue concretizar esse medo, e ela sai, ela leva o medo. Quando ela leva o medo, o bebê coroa. É a primeira criança a nascer namorada do nascer. Eu tava no corre com a minha mãe de achar um pano pra Ingrid puxar, assim. Mas foi um momento que todo mundo saiu. Logo a minha mãe falou assim, vai, tira uma runa, vê o que aparece, não vamos ignorar isso que você tá sentindo. Mas nesse momento que a gente saiu, a Iná veio, então a gente teve que vir muito rápido pra amparar a Iná. E eu lembro que a Ingrid tava muito cansada. Eu lembro, tipo assim, demorou pra ela reconhecer, né, que a bebê nasceu empelicada. Então ela tava estranhando, não vê o cabelinho e tal. E quando chegou a gente falou assim, Tó, você quer segurar? Ela falou assim, não quero segurar. Ela queria, tipo, ficar um pouco mais só, sabe? Acho que tava tendo esse estranhamento do pós-parto. Entendendo tudo isso, né, foi um processo muito profundo. Eu estava entendendo o processo que eu estava vivendo no momento que era esse meu momento de cura referente às pessoas que estavam à minha volta, né? Talvez não fosse tão saudável do jeito que eu imaginava que era. E eu lembro também que o Davi, um dos filhos da Cileia, ele pegou os meus 2 filhos pequenos e levou para dormir, contou várias histórias e fez eles dormirem um pouco, porque eles estavam um pouco assustados, eu sentindo dor e gritando. Então, assim, a família inteira em prol de eu ganhar a Iná. E quando deu umas 5 horas que ela coroou, assim, ela nasceu dentro da bolsa, ela estourou a bolsa logo, tipo, quando saiu o pezinho, assim, na reta final, e ela deu uma acordada. 4,395 kg, se eu não me engano, quilos, super gordinha, assim, parecia que ela tinha 3 meses quando ela nasceu. E uma das cenas que eu lembro muito forte era do Carlos, que é o companheiro da Cileia e meu compadre, ele vibrando que tava tudo bem, que com ela tava tudo bem, comigo tava tudo bem, eu não tive laceração nenhuma. No primeiro momento que ela nasceu, eu fiquei um pouco triste, mas não era por ela, era por talvez eu entender o processo que eu tava vivendo, e também baixou demais a minha imunidade, né? Tava em um tempo muito frio, então quando tava com o bebê dentro eu tava me sentindo quentinha, quando o bebê saiu eu me senti muito fria, e aí me cobriram. Logo no pós eu também lembro de ficar bem próxima dela, a gente, era e os filhos, né, que eu também tenho um carinho enorme, a gente ficou vendo o mapa astral da Iná juntas e conversando, a gente sempre teve essa conexão. A Ingrid é uma pessoa muito intensa, né, então acho que pra ela chegar num período de muita mudança pra mim, né, que 17 para 18, vai deixando adolescência, vai começando essa juventude, e ela sempre compartilhou muito da vida dela, então ela com certeza me inspirou com a força dela, com os processos dela, uma mulher muito forte. E não só isso, né? O que eu queria colocar é que nossa história começou naquele espaço, né? Da Tropilona Preta, dela me ensinando flauta, e se expandiu para mais que isso, né? Depois a gente teve um projeto que teve aula de musicalização, a gente chamou ela. E eu considero mesmo uma mestra, assim, pra mim, na cultura popular. Ela ensinou vários ritmos pra gente, e sempre com essa essência dela, sabe? De, tipo, a gente pular a corda pra pegar o ritmo, né? Era um exercício da gente pegar o ritmo. E aí a gente começou pulando com uma corda, pulando com 2, pulando de olho fechado e tal.
E são coisas que desafiam e eu não conseguia, eu ficava com medo e ela já entrava em algum processo mais interno de confiança, de me dar força para conseguir superar esses desafios. Então, para mim é uma pessoa muito importante. Foi um processo muito bonito estar junto. Mas foi um processo até entender esse outro ser que me ensinou tanta coisa logo ali, naquele início, né? Eu falo que a minha filha foi uma volta de olhar o meu feminino, né? Das coisas que eu vivi na minha infância, das coisas que eu não gostaria mais de aceitar, né? Dos abusos que eu vivi, de todos os processos doloridos que eu e minha família viveram, né? Ela realmente foi um desvendar, assim, tirar todos os véus que estavam na minha visão. Ela fez com que eu olhasse para minha mãe com outro olhar e minha mãe olhou para mim com outro olhar. Foi muito forte, assim. Ela veio para me ensinar muita coisa, assim. Logo no início foi um processo muito doido. Eu falo que ela é uma bruxona, né? Todas nós podemos semear o bem-nascer, numa ciranda constante, em que ora somos quem semeia, ora quem cuida ou quem colhe. As sementes podem ser ideias, atitudes, trocas, mas nesse caso são sobretudo as crias que trazemos ao mundo. E esse, de fato, é um processo transformador, que envolve arte, ciência e tradição. Embala luz e sombra, abala estruturas, traz o novo e reconstrói a casa. Essa produção faz parte do projeto Sementeiras do Bem Nascer, contemplado pela 6ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia.